Boa tarde, alunos do nono A, nono B e nono C. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre orações condicionais, que em inglês nós chamamos elas de if clause. As orações condicionais, como o nome já está dizendo, elas expressam uma condição em relação a um outro fato, que pode estar no presente, no passado ou no futuro. Então, quando nós trabalharmos com orações condicionais, até em português isso também vale, né? Nós sempre vamos ter duas orações. Uma chamada de principal, que é a main clause, e a outra oração condicional, que nós chamamos de conditional clause. É nessa oração conditional clause que nós vamos encontrar uma palavrinha muito importante, que é essa daqui, né? Onde nós estamos passando a setinha do mouse. If. Essa palavrinha aqui, ó, if. Então, quando a gente vê esse if, nós já sabemos que essa oração é a oração condicional, porque é nela que é levantada a condição, né? Se eu tiver dinheiro, eu compro uma casa. Se eu tiver bem de saúde, né, eu vou trabalhar. Então, esse se, né, em inglês, nós chamamos de if. Vamos então ver alguns exemplos em português para ficar melhor esclarecido. No inglês, nós vamos falar de dois tipos de orações. De dois tipos de orações condicionais. A zero conditional e depois nós vamos falar na first conditional. Vamos então falar da zero conditional. Na zero conditional, nós vamos ter sempre duas frases, né, duas orações, onde uma é a oração principal e a outra é a oração condicional. Agora, o que tem de semelhante entre essas duas orações? É que elas têm verbos no presente ou no simple present. Todos os dois verbos estão no simple present. Olha aqui no primeiro exemplo que nós vamos ler, aqui no alto, né? If you heat ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete. É uma verdade científica, não é? A zero conditional, ela sempre expressa uma verdade absoluta, uma verdade científica da qual não se pode negar. É verdade que quando você vai aquecer o gelo, ele vai derreter. Isso é uma verdade científica. Então, repetindo, o zero conditional sempre expressa uma verdade absoluta, científica, natural. E um detalhe interessante que eu coloquei aqui nessa lâmina, né, é que nós temos dois verbos, o verbo heat e o verbo melt, que está em vermelhinho, né? Todos esses dois verbos estão no presente, ó. Aquece, derrete. Se você aquece o gelo, ele derrete. Então, notou? Nas duas orações a gente tem verbos no presente. Olha aqui mais outro exemplo. Oil floats if you pour it on water. O óleo flutua se você colocá-lo na água. Já experimentou colocar um óleo na água? Ele afunda? Ele se mistura com a água? Não, ele só fica flutuando sobre a água. É uma verdade científica. E nós temos aqui, mais uma vez, dois verbos. O verbo flutua, float, e o verbo pour, que quer dizer colocar, né? O óleo flutua se você colocar na água. Então, os dois verbos estão no presente. E o terceiro exemplo, people die if they don't eat. As pessoas morrem se não comem. Notou aqui em vermelhinho o verbo die e aqui em vermelhinho o verbo eat. Dois verbos que estão no present ou no simple present, né? Morrem, die, comem, eat. Então, mais uma vez, nós temos duas orações, né? A primeira é a oração principal, né? Pessoas morrem. E depois nós temos a oração condicional, se elas não comem. Beleza?
Uma observação aqui sobre a palavrinha if, que quer dizer se. Essa expressão, ela tem o mesmo valor de uma outra palavrinha em inglês chamada when, né? Tá aqui ela aqui em cima, né? If e when, né? Que quer dizer quando em português, né? When, quando. Elas podem ser usadas uma no lugar da outra quando o significado delas na frase for sempre que, toda vez que. Então, se o significado for esse, né? Sempre que, toda vez que, aí você pode usar o when ou o if. Todas as duas vão ter o mesmo sentido. Olha aqui os dois exemplos que eu coloquei na lâmina. If you heat ice, it's turned to water. Se você esquenta o gelo, ele vira água. Agora vamos tirar o if e colocar o when no lugar dele. Como é que fica? When you heat ice, it's turned to water. Traduzindo, quando você esquenta o gelo, ele vira água. Notou? Quando nós substituímos o if pelo when, a frase continuou com o mesmo sentido. E eu deixei aqui os dois verbos em vermelhinho, heat e turn, para vocês verem que eles ainda continuam no presente, né? Que é o verbo esquentar e o verbo virar, né? Ele vira água. Todos os dois verbos no presente, no simple present. E o exemplo aqui embaixo, ó. If babies are hungry, they cry. Se os bebês estão famintos, eles choram. Agora vamos substituir a palavrinha if pela palavrinha when. Como é que ficaria a frase? When babies are hungry, they cry. Né? Quando os bebês estão famintos, eles choram. Reparou? Eu peguei a palavra when e substituí pelo if e a frase ficou com o mesmo sentido, né? Então aí nós podemos trocar, ou usar o if ou usar o when, não tem problema, né? Agora vamos falar do outro tipo de oração, né? O first conditional. Falamos do zero conditional, onde tinha aquela característica importante, né? Os dois verbos estavam sempre no simple present, ou seja, no presente. Agora que nesse caso é um pouco diferente. Nós temos também duas orações, uma principal e a outra condicional. Só que há uma pequena diferença, né? Nós vamos primeiro reparar nestas frases que eu coloquei aqui em português, depois nós vamos ver ela em inglês na próxima lâmina. Vamos lá? Olha as frases que nós temos aqui. Se você quiser, aqui está a oração condicional, né? Eu vou com você. Essa aqui é a oração principal. Olha o outro exemplo. Se você for falar algo para ela, oração condicional. A gente vai dizer que é mentira. Essa oração aqui é a oração principal. Olha o terceiro exemplo. Se ela estudar, oração condicional, né? Ela vai passar. Oração principal. E o último exemplo. Se você não sair, vou chamar a polícia. Oração condicional é a primeira, né? E a principal é a segunda. Pessoal, um detalhe importante, hein? Nós podemos inverter a posição dessas duas orações, que não vai causar nenhum prejuízo de significado ou de sentido. Na primeira oração, por exemplo, eu poderia dizer: eu vou com você se você quiser. A gente vai dizer que é mentira se você falar algo para ela. Ela vai passar se ela estudar. Vou chamar a polícia se você não sair. Notou? Então a gente pode inverter as duas orações, não tem problema, o significado vai continuar o mesmo. Agora vamos ver essas mesmas frases em inglês. Notou como todas as frases que a gente acabou de ler, elas expressam uma condição? Sim, essa condição
ela é expressa da seguinte maneira. Se o fato A acontecer, o fato B vai acontecer como consequência ou resultado da condição A, da frase A que nós falamos, né? Então, uma coisa só acontece se a outra também acontecer, né? A partir dessa lógica, nós vamos chegar ao first conditional. Como assim, professor? Qual é a diferença? Até agora ainda não entendi a diferença do first conditional para o zero conditional. Então vamos ver a diferença agora. Ó. Vamos ver essas frases em inglês. If you want, I go with you. Olha aqui a tradução no parênteses. Ó. Se você quiser, eu vou com você. Repare na palavrinha que está em vermelho, né? Ó, if you want. Se você quiser. Esse é um verbo. É o verbo querer. Want. E ele está no presente. Agora repare que aqui em azul nós temos o verbo go, que é o verbo ir, né? Eu vou com você. Mas repare que antes do verbo go nós temos uma palavrinha que indica futuro, que é o will. Aqui nesse caso ele está abreviado, né? É o pronome I maiúsculo, né? Seguido de uma vírgulazinha pequenininha que a gente chama de apóstrofo e depois duas letras L's. Essas duas letras L's aí, ó, é a mesma palavrinha will, né? Aqui embaixo, né? Onde eu estou passando agora o lápis amarelo, né? Will. Essa expressão aqui, will, né? Ela indica futuro. Só que muitas das vezes na frase ela aparece de forma abreviada. E é o caso aqui, ó. I'll go. Eu vou, né? Com você. Então, isso significa o que, professor? Que na primeira oração, que era a oração condicional, se você quiser, nós tínhamos um verbo no presente. Na oração principal, I'll go with you, eu vou com você, o verbo não está mais no presente. Olha o detalhe aí importante. O verbo não está mais no presente. Ele está no futuro. Esse é o diferencial. Ele está no futuro. Olha o segundo exemplo. If you tell her anything, we'll say it's live. Né? Então nós temos aqui a primeira oração. If you tell her anything, né? Se você falar algo para ela, o que vai acontecer? Aí na segunda frase, né? Na segunda oração, we'll say it's lie. Nós vamos dizer, ou nós diremos que é mentira. Novamente nós temos aqui ó, um verbinho tell. Aqui na primeira oração, ó, tell, é um verbo contar ou falar. Ele está no presente. E na segunda oração, o verbo dizer, né? Say. Tá vendo aqui na segunda oração, o verbo say, ele está acompanhado da palavrinha will, que é essa aqui embaixo, ó, né? Will. Só que aqui está abreviado, ó. We é nós, apóstrofo, dois L's. O que é esse apóstrofo, dois L's? É a palavra will, que está abreviada. E o que essa palavra will mesmo ela significa? Ela indica futuro. Futuro. Como o verbo que vem depois é o verbo say, então eu vou dizer, nós no caso, né? Nós diremos, nós vamos dizer. Então, é assim que funciona o first conditional. A primeira oração está no presente e a segunda no futuro, né? A primeira é no presente e a segunda no futuro. Olha o terceiro caso. If she studies, she's going to pass. Ó, se ela estudar, o que vai acontecer? Ela vai passar, né? Então, se ela vai passar. Agora, observou que na primeira oração, o verbo estudar, que studies, está no presente. Já o verbo passar, né? Going to pass.
né? Going to pass. Esse going aqui, pessoal, esse going aqui, tá vendo? Ó, going to, também indica futuro. Isso é uma matériazinha do 8º ano que vocês já aprenderam, né? Não só o will, mas também going to indicam futuro, né? Então tem uma diferença entre will e going to? Tem, né? Que a gente usa o will quando a gente não planeja nada para o futuro, né? E agora quando a gente usa o going to, é porque nós estamos fazendo ou uma previsão baseada em fatos, ou então estamos planejando algo para o futuro. E aqui a gente vê que o going to foi usado no lugar do will, porque ele está indicando uma previsão baseada em fatos reais. Por exemplo, se ela estuda, logicamente o que vai acontecer? Ela vai passar, né? Então é por isso que a gente usou o going to, porque nós estamos nos referindo a uma predição baseada em fatos, né? Mas também indica futuro, viu? São duas palavrinhas que indicam futuro, o will e o going to. E novamente aqui, né? Logo depois do going to, a gente viu qual verbo? Aqui, ó, é o verbo passar, né? Vou colocar ele aqui em vermelho, ó. Pass, tá vendo? É o verbo pass, é o verbo passar, né? Ela vai passar. Então, o verbo passar aí está no futuro. E o último exemplo. If you don't leave, I'm going to call the police. Né? Se você não sair, eu vou chamar a polícia. Notou, pessoal? Novamente, quantas orações? Duas. A primeira é a oração condicional, ó, se você não sair. E o verbo sair aqui, ó, leave, está no presente. E o outro verbo, que é o verbo call, tá aqui ele aqui, ó, call, né, que é o verbo chamar. E se você não sair, eu vou chamar. Como é que eu sei que esse verbo está no futuro, professor? O verbo call. Por que eu sei que ele está no futuro? É por causa dessas expressões que estão aqui, ó, bem antes dele, ó. I'm going to. I'm going to. Então essa expressão I'm going to também indica, não é? Um futuro. E por que foi usado going to e não foi usado will? Que o will também indica futuro, né? Então, going to aqui novamente foi usado porque nós estamos trabalhando com uma predição baseada em fatos, né? Qual é o fato? Se você não sair, qual é a consequência imediata que vai acontecer? Eu vou ligar para a polícia, né? Então, foi uma previsão baseada no fato. O fato é se você não sair. Aí eu vou ter que chamar a polícia, né? Então, por isso que eu usei o going to. Beleza? Então a regra está aqui embaixo, pessoal. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Regra. Como é que a oração do first conditional ela é construída? Ela é construída assim, ó. Primeiro a gente usa o if, né? Tá aqui, ó. Primeiro a gente usa o if. Depois vem a oração condicional com o verbo no presente simples. E depois vem a oração principal no futuro, usando ou will ou going to. Um dos dois, né? Ok? Como eu tinha dito antes para vocês, né? Às vezes é possível a gente inverter as orações. Não tem nenhum problema você inverter elas. Olha aqui, nós vamos fazer uma experiência agora, ó. Às vezes é possível inverter a frase. Veja. I'll visit grandma if I have time. Né? Eu vou visitar a minha avó se eu tiver tempo. Note que a expressão que está aqui em verde, né? É oração condicional. E ela, desculpa pessoal, é a oração principal, né? Eu visitarei minha avó, oração principal. A amarelinha sim, é oração condicional, porque ela começa com o if, né? Tá aqui o if, tá vendo? Aqui ó, if I have time, se eu tiver tempo. Mas aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar, eu vou inverter ela, né? Aí eu posso inverter ela e dizer, se eu tiver tempo, eu visitarei minha avó. Não posso fazer isso? Né? Colocar se eu tiver tempo na frente e eu visitarei minha avó, eu coloco logo depois, né? Mas se você fizer essa transformação, né? Se você fizer essa transformação, nesse caso a vírgula não deve ser usada. Percebeu?
Sempre que você começar o first conditional com a oração condicional, com if, e depois escrever a oração principal, aí você bota uma vírgulazinha, né, para separar as duas orações. Mas se você inverter, ou seja, se você colocar a oração principal na frente, que foi esse caso aqui que a gente viu, ó, I'll visit grandma, né, eu vou visitar minha avó, se eu tiver tempo. Aí nesse caso aqui, ó, entre a palavra avó e a palavrinha if, você viu que não botei vírgula, não botei ponto, não botei nada. Porque quando a gente inverte as frases, né, coloca a oração principal na frente da oração condicional, aí não precisa usar vírgula, tá ok? Então vamos fazer aqui uma atividade só para a gente ver se a gente aprendeu? Beleza. Aí vamos ver aqui o que a gente pode fazer, né? A primeira questão. Vamos fazer junto comigo, né? If he studies, repare que lá no final eu já coloquei a tradução das frases, viu? Ó, se ele estudar, né? If he studies, he, tracinho, o que vai acontecer com ele se ele estudar? Notou? Se ele estudar, olha o que acontece lá no final da frase, ó. Vocês repararam? No final da frase em português, ó. Ele passa de ano, né? Ele vai passar de ano. Se ele estudar, ele vai passar de ano. Então aqui eu vou usar o quê? O zero conditional ou first conditional. Se ele estudar, ele vai passar, né? Então, naturalmente, a gente pode usar aqui, ó, o if he study, né? Se ele estudar, aí a gente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não dá para clicar com o teclado, né? Mas aí o que você vai escrever aqui? Você simplesmente vai escrever o verbo pass, né? Sem esse to. Você vai tirar o to fora, né? Que a gente não escreve o to, porque esse to aqui, pessoal, a gente só usa ele porque aqui no caso ele é um verbo infinitivo, passar, né? Então quando a gente vai conjugar um verbo, a gente não usa o to. Aí você escreve só aqui, né? O verbo pass, né? Deixa eu ver aqui, vou usar aqui uma outra canetinha. E essa aqui está muito grossa, né? Então aí você escreve simplesmente o verbo pass. Assim, ó. Não sei se está dando para vocês visualizarem aí, né? Pass. If he study, he pass. Se ele estuda, ele passa de ano, né? Por que nós usamos aqui só o verbo pass, né? Se ele estuda, ele passa de ano, né? Porque isso aqui é uma verdade absoluta, uma verdade natural, né? Uma verdade, vamos dizer assim, científica, né? Se a pessoa estuda, é natural que a consequência lógica é que ele vai passar de ano, né? Ele passa. Então, olha, nessa primeira oração a gente usou o verbo study no presente. E na segunda oração eu também usei o verbo pass no presente. Então, nas duas orações eu uso o verbo no presente, porque aqui eu vou ter que precisar usar o zero conditional, porque é uma verdade natural. Se você estuda, você passa, né? Na segunda oração, if it rains, né? Se chover, né? If it rains, caso chova ou se chover, o que vai acontecer? Né? We, tracinho, stay at home. Nós ficaremos em casa. Se chover, nós ficaremos em casa. Você notou que aqui no verbo ficar, né? Ficaremos, ele está aí em vermelhinho, né? Para você ver que ele está no futuro. Reparou? Se chover, nós ficaremos em casa. Então nós estamos fazendo o quê? Uma frase no futuro. A primeira frase é se chover, né? Foi uma suposição que a gente levantou. Nós usamos aqui o if no início da frase, né? Porque essa oração aqui é uma oração condicional. E a oração que nós vamos escrever aqui vai ser a oração principal, né? Então, nós ficaremos em casa. Então, o verbo ficar, ele tem que ir para o futuro. E o que eu faço para o verbo ficar e ir para o futuro? Basta eu escrever ele aqui? Não, não basta eu escrever ele aí não.
eu vou ter que colocar uma coisinha aqui depois do i, ó. Presta atenção lá, ó. Um apóstrofo seguido de duas letrinhas L's. O que são esse apóstrofo seguido de dois L's? É a mesma coisa que eu escrever essa palavra aqui, ó. Aqui em cima, ó. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Will. W-I com dois L's, né? Tá meio garranchado aqui, mas dá para entender que é um L, né? Então, se eu quiser escrever will, eu escrevo essa palavra todinha aqui, ó, will. Mas se não quiser, eu boto um apóstrofozinho com dois L's. É a mesma coisa, né? Aí depois é só eu escrever o verbo stay, né? Só escrever o verbo stay, que é o verbo ficar, né? Tá meio torto aqui, né? Eu não tenho muita habilidade ainda com esse mouse aqui não, né? Então vai ficar assim, ó. Will stay. Nós ficaremos, né? Beleza? Então aqui nós usamos o first conditional, o primeiro condicional. Qual é a característica principal dele? O verbo rains, né? Tá aqui, ó. Está no presente, né? Caso chova. Se chover, nós ficaremos. Então o verbo ficar, ele está no futuro. Então é isso que o first conditional ele prega para nós, né? Ele nos ensina que a primeira oração tem que estar no presente, a segunda no futuro. Olha aqui o exercício 3. If I see her, se eu vê-la, I tell her what you told me, né? Eu vou dizer a ela o que você me contou, né? Repare que o verbo ver, né? Eu vou botar aqui em amarelinho, né? Aqui, ó. O verbo ver, se, aquele aqui, ó, se, ele está no presente. Se eu vê-la, está no presente. Se eu vê-la, o que eu vou fazer? Vou dizer. Está aqui embaixo, ó. Vou dizer. Vou dizer está no futuro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o verbo to tell no futuro. E como é que eu faço isso? Eu posso escrever a palavra will, essa aqui em cima, tá vendo? Ó? Essa aqui no alto, que eu tinha escrito aqui em cima. Ou eu posso também abreviar, ó. Como é que eu abrevio? Boto uma virgulinha pequenininha, né, que a gente chama de apóstrofo, seguido de que mesmo? Duas letras L's, né, que é a abreviatura de will. Aí depois eu vou escrever o verbo principal, que aqui, ó, o verbo tell, né? Aí eu escrevo o verbo tell aqui, né? Isso. Mas saiu tão torto, né? Vamos apagar esse negócio. Então, tell, né? Vamos ver se vai sair melhorzinho. Pronto, melhorou, né? Tá aí. I tell, né? Com dois L's, né? If I see her, se eu vê-la, I'll tell, né? Eu vou contar, eu vou dizer a ela o que você me contou. Agora, número 4. If people eat too much, né? Se as pessoas comem muito, o que vai acontecer com elas? Ó, elas vão ficar gordas, né? They get fat. Elas ficarão gordas, né? Vocês estão vendo aqui o get fat, aqui embaixo? Ficarão gordas, né? Ficarão gordas. Como é ficarão gordas? A frase está no futuro. Aqui é o verbo get fat, né? Ficarão gordas. To get é o verbo ficar, né, pessoal? To get é o verbo ficar. E fat é a palavra, é o adjetivo gorda, né? Então, eu tenho que pegar aqui o they, que é o meu pronome, né? Que foi usado aqui na oração principal. They, né? Elas, se referindo às pessoas. Aí eu vou botar um apóstrofozinho aqui em cima do they, né? E depois o que eu coloco? As duas letrinhas L's, né? They get fat. É só eu escrever aqui essa expressão, né? Aí eu pego esse get fat que está aqui, ó, que eu circulei no vermelhinho, tá vendo? E trago ele para cá, né? Beleza, pessoal? A quinta e última. If I work a lot, se eu trabalhar muito, né?
o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar cansado, eu ficarei cansado, né? Se eu trabalhar muito, eu ficarei cansado. Então, a primeira frase, se eu trabalhar, está aqui o verbo trabalhar, né? Ó, o work, né? Se eu trabalho muito, ou se eu trabalhar muito, eu ficarei, eu vou ficar. Então, esse eu vou ficar aí está no futuro, que é o get tired. Então, para me colocar ele aqui antes, eu tenho que colocar aquela palavrinha que indica futuro, né, pessoal? Qual é? O will. Beleza? Aqui, ó. Dois Lzinhos, seguido da expressão get tired. Beleza? Que é ficar cansado, né? Eu ficarei cansado. Ok, pessoal. Por hoje é só, né? Antes de terminar, só um lembretezinho rápido. Por favor, dê mais uma olhadinha naquele conteúdo do ano passado, que nesse ano agora, os meninos do 8º ano já estão vendo ele no primeiro bimestre. Então, se você tem algum amigo aí no primeiro bimestre, no 8º ano, aliás, desculpa, né? Você vai reparar que eles já estão vendo essa matéria, a diferença entre will e going to. Dê uma perguntada aí para eles, né? Ou dê uma olhadinha no livro deles, porque vocês mesmos já estudaram isso no ano passado. Quando é que eu uso will e quando é que eu uso going to? Que são duas expressões que a gente usa para se referir ao futuro, né? Só lembrando que o will a gente usa quando vai tomar uma decisão na hora, né? Quando eu tenho que tomar uma decisão na hora da fala. Não foi nada planejado. Aí eu uso o will. E o going to você vai usar quando houver um planejamento antecipado, ou então quando você tiver que fazer uma predição baseada no fato real, né? Se eu disser assim, ó, olha aquelas nuvens negras, vai chover. Então eu fiz uma previsão, não fiz? Vai chover. Mas qual é a certeza que eu tinha de que ia chover? É porque havia as nuvens negras. Essas nuvens negras são uma evidência real de que vai chover. Aí nesse caso, em vez de usar o will, eu uso o going to, né? Porque o going to a gente usa nessas circunstâncias aí também. Beleza? Obrigado por sua atenção. Thank you for your attention. Take care. Cuide-se, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, de isolamento social. Nada melhor do que essa orientação, né? Take care. Cuide-se. See you later. Vejo vocês mais tarde. Bye bye.